Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês para nós compartilharmos um pouco a palavra do Senhor e termos e ganharmos fortalecimento para a nossa fé, né? Tão importante para nós nestes dias de tantos conflitos, inseguranças, incertezas, pandemias, situações, sinais que vão se cumprindo cada vez mais, segundo foi predito, profetizado no Santo Livro. Tudo isso veio e tem acontecido segundo a permissão do Senhor, através da sua palavra, onde o Senhor determinou os tempos. Como nós precisamos ganhar esse entendimento? Talvez você tenha olhado apenas para a sua vida, para os seus negócios, para os seus problemas, para as suas aflições. Mas olha, quero convidar você, quero chamar você a realmente começar a abrir os seus olhos para aquilo que está acontecendo ao seu redor. As circunstâncias que estão aí orientando este mundo pervertido e estragado. E como nós precisamos colocar azeite na lâmpada, estamos cada vez mais preparados, caminhando, vigiando, nos preparando para a volta do nosso Senhor. Sim, esse é um chamado da palavra, esse é um chamado de Cristo, esse é um chamado para a igreja de Jesus Cristo. Ora, e nós somos a igreja, precisamos tomar nossa posição nestes dias de santidade, de fidelidade, de vida verdadeira em Cristo. E nós estamos nestes dias falando sobre a igreja, a formação da igreja, como viviam os nossos irmãos naquele tempo, também os apóstolos, o que eles estavam vivendo, as dificuldades, aflições, não é? E agora nós estamos aqui no capítulo 23, do verso 26 até o verso 35. Está escrito: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filho descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até a Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador que província ele era, e quando soube que ele era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Aqui nós acabamos de ler a carta, não é? Que o comandante Cláudio Lísias enviou para o governador Félix, não é? Então ele diz aqui no verso 26, Cláudio Lísias, o comandante, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. E nessa carta, ele está narrando, está contando a história do apóstolo Paulo, que ele foi preso, não é? E que os seus companheiros da sua mesma nacionalidade, os judeus, queriam matá-lo, não é? Eles ficaram sabendo que haveria realmente ali uma emboscada, que haveria realmente um mover dos judeus para matar o apóstolo Paulo. Mas o que ele fez então? Ele pegou, cercou o apóstolo Paulo, tomou ele e para que ele fosse levado ao comandante. Mas o que ele conta aqui é algo muito importante, quando ele diz no verso 28, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filho descer ao sinédrio deles. Sinédrio é como se fosse lá o lugar de reunião dos líderes religiosos. Verifiquei ele ser acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse nem morte, nem mesmo prisão. Então veja, o próprio comandante, não é, romano, diante daquilo que foi exposto, percebeu que não havia nada de grave naquilo que Paulo estava fazendo. O que ele estava fazendo? Estava pregando o evangelho. Mas os judeus ficaram ofendidos, porque Paulo estava pregando sobre Cristo, o mesmo Cristo que eles crucificaram, que eles então condenaram. Então eles também começaram a desejar a morte e, de alguma maneira, matar o apóstolo Paulo. Veja como uma pessoa consegue ficar dominada por ódio, por vontade de morte, desejo de morte. Que coisa horrível acontece no ser humano. E ser humano como nós, como eu, como você. Quantas vezes nós somos expostos a sentimentos estranhos
e ficamos com certas sensações de ódio, de rancor, de ira, de vingança, não é? De castigo. E nós precisamos então tomar a nossa posição na fé, para percebermos a necessidade de limparmos, de lavarmos a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Mas veja, o apóstolo Paulo aqui, diante disso, estava a salvo, porque os romanos, não é? Os soldados romanos, o comandante romano, havia ordenado, porque ele era justamente da nacionalidade romana, que ele fosse protegido então, até que ele fosse até o comandante, até o governador, não é? Félix. E aí o que acontece? Os soldados, conforme foi ordenado, protegeram o apóstolo Paulo e entregaram a carta ao governador. Então o governador quis saber de onde Paulo vinha. Quando ficou sabendo que ele era da Cilícia, falou assim: não, eu vou te julgar quando os teus acusadores vierem. E essa está sendo a história, toda a trama, para que Paulo estivesse em Roma para pregar o evangelho. É um propósito, é uma orientação de Deus, é aquilo que Deus determinou. Então, eu quero mostrar para você, no entendimento bíblico, quando nós lemos a Bíblia inteira, nós percebemos os propósitos de Deus se cumprindo em meio a dificuldades, aflições, conflitos, confrontos, guerras, não é? Poderes, nações, enfim, Deus usando todas essas coisas para o quê? Para glorificar o seu nome. Então Deus certamente estava usando o seu servo. Agora, muitas pessoas imaginam que a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição levou todo o sofrimento na cruz para que nós, cristãos, não tivéssemos mais que sofrer. Isto não é verdade. Aqui o que nós observamos na formação da igreja justamente eram aflições, dores, conflitos, dificuldades, problemas, não só para os apóstolos, mas para quem seguia o evangelho. Então, nós percebemos que hoje em dia, essa tentativa de anular as verdades do Evangelho, na verdade tem sido prejudicial para a fé das pessoas, fazendo com que elas vivam uma fantasia e não uma realidade. Saia da fantasia. Saia dessa sensação de que você não pode passar por uma aflição ou por uma dor, uma dificuldade. Por quê? Porque ela vem. A dor, as dificuldades, as aflições, a morte. Estas circunstâncias todas hão de acontecer com qualquer pessoa. O mundo está aí, as pessoas na verdade estão ficando doentes, alguns estão morrendo em acidentes, algumas pessoas estão padecendo realmente porque está faltando emprego, porque as circunstâncias estão apertando cada vez mais. Como vamos viver então? Através da fé. Como o apóstolo Paulo suportava essas prisões, como ele suportava essas cadeias, como ele suportava realmente essas aflições. Através da sua fé, através de ter a convicção de que Deus estava cuidando dele. Você e eu precisamos ter essa convicção. O Senhor está cuidando de mim hoje. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então abra a sua mente, abra o seu coração, entrega esse dia na mão do Todo-Poderoso. Senhor, Tu sabes a minha dor, o meu sofrimento, mas pela Tua vontade é que eu estou passando essa situação. Então o Senhor me dá força para reagir, para resistir, para suportar e para permanecer na fé e glorificar o Teu nome através de tudo isso. Essa deve ser a nossa oração. Eu desejo que realmente cada vez mais você fique firme e fortalecido na fé.